Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa reflexão. Agradeço a você por acessar esse vídeo e por divulgá-lo e por passar para frente a nossa conversa, nossa partilha. Isso é importante para nós. E sabemos que a palavra de Deus está sendo assim difundida, está sendo espalhada. É isso que agrada a Deus. É bom falar bem de Deus, falar bem da pessoa de Deus, porque Ele é um ser todo-poderoso, um ser infinitamente santo e sábio, e a gente sente-se bem em poder falar da misericórdia de Deus para todos. Então hoje vamos ver ainda o livro dos Provérbios de Salomão. Semana passada nós vimos um pouco, hoje vamos continuar aqui vendo. Os provérbios são nada mais nada menos do que os ensinamentos de Salomão, segundo a sua linguagem, seu modo de falar. E ele usa uma locução, um estilo próprio, claro, evidente, para que todos entendam aquilo que ele quer passar para nós. E ele fala segundo a sabedoria de Deus, porque foi isso que ele pediu a Deus. Então, quando o Senhor um dia perguntou para Salomão qual seria o seu pedido, e Salomão respondeu assim: peço-te sabedoria para governar o meu povo. Só isso. Peço-te sabedoria para governar o meu povo. E o Senhor lhe respondeu: já que não me pedistes poder, nem dinheiro, nem fama, nem glória, nem longa vida, eu te darei todas estas coisas, te darei longa vida e muita sabedoria para que governes o teu povo. Olha que coisa maravilhosa. Aí a gente ressalta a maneira com que Salomão dirigia-se ao Senhor. E quando ele assumiu o reinado, ele era um jovenzinho, E ele pede ao Senhor, e aproxima-se do Senhor, e o Senhor diz assim: o que você quer pedir? E ele prontamente: sabedoria para governar o meu povo. Me parece que ele tinha 14 anos, não sei se é bem isso, mas se não for também, isso não é o que vem ao caso agora. Mas o Senhor lhe encheu de graças, de bens espirituais. Ele que poderia ter escolhido outras coisas, Entre todos esses bens que a gente possa imaginar, ele escolheu a sabedoria. Você veja bem o que é o dom de Deus. Então, portanto, Salomão, ele é conhecido como sinônimo de sabedoria, coragem, poder, equilíbrio, sensatez. E ele usa esses dons para nos ensinar, aquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. É isso que ele faz. Então nós vamos ver hoje aqui, no capítulo 10, no capítulo 8, versículos de 10 a 21, Provérbios de Salomão,
que vai nos dizer o seguinte para nós. Eu te peço para preste bem atenção o que é hoje a mensagem para nós. E Salomão fala para nós hoje, através dos seus provérbios: recebei a instrução e não o dinheiro. Isso ele quer dizer, prefere a instrução e não só o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro, pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joias. Aliás, e joia alguma a pode igualar. Agora aqui continua assim: eu, a sabedoria, diz ele, sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. O temor do Senhor é o ódio ao mal. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu é o conselho e o bom êxito, minha a inteligência, minha a força. Por mim reinam os reis, e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os magistrados, e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Quem me procura, encontra-me. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Sigo o caminho da justiça no meio da senda da equidade. Bom, essa é a palavra de Salomão, mas em primeiro lugar é a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus. Citada na Sagrada Escritura, é palavra de Deus segundo os provérbios de Salomão, segundo a maneira de Salomão entender e falar para nós. Então é isso que está escrito nesse texto hoje. Então, nessa reflexão, eu quero partilhar com você que essa sabedoria não é apenas uma teoria. Não é uma teoria, mas uma sabedoria segundo o Espírito de Deus. Uma sabedoria sobrenatural, bem acima da razão ou de uma simplesmente sabedoria superficial. É esse o estilo de ensino que nos leva ao verdadeiro encontro com Deus. Isso aqui, essa sabedoria é o que nos leva, que nos toca. É a palavra de Deus nos tocando, a palavra de Deus nos transformando através do Espírito de sabedoria. Então, essa sabedoria é o nosso encontro com Deus. O Espírito fala apenas ao Espírito. O Espírito não fala à matéria, porque a matéria não compreende.
Se nós estamos em espírito, lendo a palavra de Deus em espírito, nós vamos compreender o que Deus quer nos revelar através da sua palavra. É por isso que não nos toca uma palavra apenas teórica, um ensino vago, apenas com a inteligência, não nos toca, não consegue nos tocar, nos transformar, porque o Espírito fala ao Espírito, simplesmente a sabedoria, ela não tem esse poder de nos transformar, de nos apresentar Deus. Ela é uma palavra, é uma ciência, um modo de falar comum, que está falando de alguma coisa que é tudo lógica, mas não tem o poder de transformar ninguém. É pura matéria. Então, quem não está em espírito, em sintonia com Deus, não vai entender. Você já percebeu que muita gente fala assim: eu leio a palavra de Deus, mas não entendo. E é muito comum a gente ouvir falar isso. A gente vai dizer: nossa, por que não entende? Vamos criticar. Não. É que, para que a gente entenda a palavra de Deus, normalmente é preciso a gente estar em espírito de oração, em espírito de entrega, no momento onde você não esteja assim tão atribulado, com tantos problemas, porque você não consegue se concentrar, se fixar na palavra de Deus. É por causa disso. Mas quando a gente faz aquela experiência de ter um cantinho certo, um momento certo, de entrar nessa comunhão com Deus, de entrar nessa experiência com Deus, a gente vai entender tudo tão claramente. O Espírito dele vem em auxílio da nossa fraqueza e nos vai ensinar. Então, é por isso que o ensino técnico, teórico, não leva ninguém a Deus. Não leva. Essa é uma afirmação que eu quero fazer para você com experiência própria. Uma teoria não nos leva a Deus porque não é inspirada por Deus. Se não é inspirada por Deus, então não leva ninguém a Deus. Pode falar de muitas coisas, de muitas ciências, sabedoria do mundo, mas não é a sabedoria de Deus que nós desejamos naquele momento encontrar. Então, Deus é Espírito. A linguagem do Espírito é diferente. É diferente. É palavra que leva a uma introspecção, a uma sintonia com Deus. Mas não leva aquela palavra, vamos dizer, teórica, ela não leva à conversão. Não converte nada nem ninguém. Não muda nada. Então, eis porque nós precisamos dessa palavra ungida, dessa palavra inspirada por Deus. Então, a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Então, Deus quer isso e outras. Aqui não tinha esse termo, mas em outros lugares da Sagrada Escritura, Deus quer ter conosco um encontro íntimo, onde Ele pode e deve revelar-se a nós, quem de fato Ele é.
Deus quer revelar-se a nós como Ele é. Ele quer dizer para nós, Ele quer que nós entendamos isso, quem de fato Ele é. Que nós o conheçamos. E porque também devemos nos aproximar dele. Então, e é só o Espírito Santo de Deus quem pode nos convencer do amor de Deus. Essa é a nossa conclusão de hoje. Então, qualquer leitura bíblica que a gente vai fazer, em resumo, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo que é tão pouco conhecido, tão pouco divulgado, ou quase nada. Esse Espírito precisa ser invocado, o Espírito Santo de Deus. E aí está aberta a Sagrada Escritura para nós, para a gente entender sem precisar de um professor, de um instrutor. Tu precisa, está aqui. E quem pode ensinar para nós é o Espírito Santo de Deus. Ele ficou para isso. Ele veio para isso. Para ficar eternamente conosco. E eu quero te agradecer. Peço a você que passe esse vídeo para alguém. E passe de preferência o texto bíblico. Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículos de 10 a 21. Para que essas pessoas possam ler e aproveitar, alimentar o seu espírito espiritualmente, para que viva em paz, com força, com saúde, coragem. A palavra de Deus, ela desperta em nós a coragem, a vontade de viver, de lutar. É isso que faz a palavra de Deus na nossa vida. Ela nos transforma, nos sustenta, nos alimenta. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.